Olá, queridos, graça e paz, sou o pastor Adilson Malaquias, programa Pão da Vida. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem ao seu coração. E eu quero já iniciar o programa hoje, parabenizando e agradecendo, você que tem nos assistido. Parabenizando por quê? Queridos, todas as vezes que nós assistimos uma mensagem, uma palavra do Senhor, ela edifica a nossa vida. E parabenizando porque você tirou um tempo para isso. Um tempo para o quê? Para ouvir a mensagem de Deus, que eu tenho certeza que está trazendo um grande crescimento espiritual para a sua vida. E agradecendo as pessoas que têm nos assistido, você que tem nos assistido aí de casa, você que tem compartilhado essa mensagem com tantas pessoas. E eu quero deixar aqui um grande abraço para o Bim. O Bim é um cabeleireiro, que trabalha aqui ao lado do edifício Santo Antônio, em Petrópolis. Eu tive com ele ontem e ele me parabenizou, ele gostou da mensagem, ele veio falar comigo, e falou: pastor, que mensagem poderosa que o senhor trouxe, e edificou muito o meu coração. Então eu tenho certeza que da mesma forma que tem edificado o coração do Bim, edificou o coração do Bim, tem edificado o coração de tantas pessoas. Então, queridos, fique atento, Deus sempre tem uma palavra para falar aos nossos corações. Não deixe esse momento, são 30 minutos só, 30 minutos da palavra de Deus, e eu tenho certeza que vai falar grandemente com você. Quero também agradecer a todos vocês, não somente aqui da cidade de Petrópolis, mas todos aqueles que têm nos assistido, onde a TVC tem entrado e tem se feito presente nas cidades aqui ao redor da cidade de Petrópolis, e não só na cidade de Petrópolis, mas por todo o Brasil e o mundo, porque ela também está gravada aí no Facebook, ela está também ali no site da TVC, no YouTube. Então você que tem nos acompanhado, um grande abraço, que Deus abençoe grandemente você. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra sobre plantio. Plantio, eu creio que algumas pessoas que estão nos assistindo são pessoas que lidam com a terra, gostam. A minha sogra, ela gosta muito de plantas, e minha esposa também, então ela tem, lá em casa, muitas plantas, Então, trabalhar com solo. E é sobre isso, é sobre essa mensagem que eu quero trabalhar com vocês. E eu coloquei aqui como título, ou um tema dessa mensagem: o que vai definir a abundância é o preparo do solo. Você crê dessa forma? Por quê? Porque a semente é boa, a semente de Deus, que é a palavra de Deus, ela é algo bom. E ela, no solo que ela cair, ela vai germinar. Claro, se o solo estiver duro, se o solo não estiver apropriado, nós sabemos que há solo para cada tipo de planta, ou cada planta para cada tipo de solo, mas a semente de Deus é maravilhosa. E esse solo, queridos, é o teu coração. Então eu queria te perguntar: como é que está o teu coração hoje? Como é que está os seus pensamentos? Como é que estão a sua vida com Deus? Como é que está? Como é que está esse coração? Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo. Então pega a sua Bíblia, abre ela em Mateus capítulo 13. Nós vamos falar do semeador. Jesus, por diversas vezes, ele utiliza de histórias, para que dessa forma ele possa explicar a palavra de Deus, explicar aquilo que ele queria dizer, de uma forma fácil, de uma forma que todos pudessem alcançar. Eu acredito que naquele momento, nesse momento onde Jesus ele fala sobre a semeadura, ali havia várias pessoas que trabalhavam com a terra, eram agricultores. Então, Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, reunindo-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, histórias, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos,
que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então eu quero, fazer dessa frase aqui, esse versículo de Jesus, uma motivação para você hoje. Se você tem ouvidos, ouça. Mas não é ouvir por ouvir. Eu faço sempre uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, você escuta um som, um barulho, mas ouvir é com entendimento. Então o que o Senhor Jesus quer fazer com você nesse dia? Que você possa ouvir a palavra dele com entendimento. Interessante que Jesus ele foi questionado pelos seus discípulos. Por que ele estava ensinando por histórias? E, como eu falei aqui no início, muitos dos que ouviam, acredito eu, que eram agricultores, pessoas que trabalhavam com a terra. E Jesus, a mensagem dele, o ensino dele, era para alcançar todas as pessoas. Então ele utilizava dessas histórias como um meio para alcançar aquelas pessoas que talvez não tinham um entendimento daquilo, não ter entendimento teológico, um entendimento mais amplo, mas Jesus ele trazia sempre uma mensagem para aquelas pessoas também. Então, queridos, eu vejo isso como algo muito importante. Jesus ele quer alcançar todas as pessoas. Jesus ele quer alcançar, desde aquela pessoa que é simples, mas aquela pessoa que também é formado, tem um doutorado. Jesus ele veio para todos. Então, queridos, Deus, Jesus, ele sempre tem uma palavra para o seu coração. Porém, queridos, o que me chamou a atenção é lá no versículo 13, que diz assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Interessante que mesmo que Jesus, ele veio para toda a humanidade, Jesus veio para todas as pessoas. Jesus, a sua mensagem, queridos, ele tem o poder de alcançar desde uma criança a um idoso. Então Jesus ele veio para todos, mas há pessoas, aqui ele afirma isso, há pessoas que ouvindo não se converterão. Queridos, há pessoas que realmente não querem ouvir a palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes isso nos frustra, porque nós que conhecemos a palavra, nós que vivemos a palavra, e é algo tão bom, tão maravilhoso, nós queremos alcançar todas as pessoas. Mas há pessoas que não querem ser alcançadas. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência de pregar a palavra, de falar do amor de Deus para alguém e a pessoa simplesmente rejeitar, eu não quero ouvir, e simplesmente sair andando, ou dar uma palavra muito mais dura ainda. Eu creio que você já viveu isso também, mas eu quero dizer para você, não fique frustrado. Por quê? Queridos, tem pessoas que não querem ouvir, tem pessoas que não vão ouvir. O nosso papel é continuar falando, continuar alcançando essas pessoas. A palavra de Deus fala que o campo já está maduro, pronto para a colheita. Ou seja, o pomar já está pronto ali, você não pode nem sacudir a árvore, porque se sacudir os frutos caem no chão e apodrecem. Você vai ter que pegar de um a um na árvore, mas ele já está pronto, já está maduro. Mas nós precisamos ter o quê? Discernimento. Você vai chegar para algumas pessoas que talvez ela vai falar, não quero ouvir. Porém, no meio dessa multidão de pessoas, há pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, necessitam ouvir a palavra de Deus e esperam que nós venhamos falar com elas. Quantas pessoas que estão ansiosas por ouvir da palavra do Senhor, para que você possa chegar e falar assim, Jesus te ama. Uma simples frase, mas tem uma mudança, uma transformação total na vida daquela pessoa que ouve. Então, queridos, não fique frustrado, mas há pessoas que não vão ouvir. Há pessoas que negam Cristo, negam Deus. Não querem. Por quê? Porque elas estão envolvidas em tantas coisas que no pensamento delas, se elas começarem a ouvir a Deus, elas podem vir a se converter e talvez elas não querem abrir mão daqueles prazeres, elas não querem abrir mão daquela vida, daquela situação que elas estão vivendo.
que talvez para elas, no entendimento delas, é algo que traz muito prazer. Mas eu quero dizer para você, mais uma vez, não se frustre. Continue falando do amor de Deus. Continue alcançando essas pessoas. Continue, né? A Bíblia fala assim, ó, há tempo e fora de tempo, falando do amor de Deus. Claro que nós não podemos ser aquela pessoa enjoada, né? Tem pessoas que acabam sendo, né, inconvenientes, né? Você tem que saber o momento certo, a hora certa. Mas fala de Deus para as pessoas. Fala o quanto Jesus a ama. Esses dias uma pessoa falou para mim, pastor, mas eu não conheço a Bíblia toda, né? Eu leio parte dela, mas não conheço. Eu falei assim, ó, dá um testemunho da sua vida, do que Jesus está fazendo na sua vida. Isso já é algo muito importante. Eu tenho certeza que através do testemunho, do que Deus está fazendo na sua vida, essa pessoa que estará ouvindo, ela vai ser impactada. Porque quando nós pegamos, queridos, o contexto bíblico, você vai ver que Deus levanta uma nação, nação de Israel. Para quê? Para que ela venha ser referencial para outras nações. Para que os outros povos pudessem ver a prosperidade dessa nação, a bênção dessa nação. Então, queridos, você já é um abençoado por Deus. Se você já tem Cristo no seu coração, se você aceitou o Senhor como Senhor, único Senhor e Salvador da sua vida, né, você já é uma bandeira de Cristo. Então, com as suas atitudes, né, com o seu modo de viver, com a sua mudança de vida, eu tenho certeza que você já vai impactar milhares de pessoas. Mas eu quero continuar lendo aqui no versículo 15, diz assim: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Interessante, queridos, que essas pessoas, né, que não querem ouvir, essas pessoas que não aceitam o Evangelho, essas pessoas que abrem mão, né, de algo tão precioso que é a palavra de Deus, são pessoas, queridos, que estão com seus corações insensíveis, corações duros, né, dureza de coração. Quantas pessoas estão vivendo isso? São pessoas amargas, são pessoas duras, são pessoas que o Deus dela, muitas vezes, eu já ouvi, né, que o Deus dela é o bolso. Ah, meu Deus é o meu bolso, é o meu dinheiro. Então, queridos, são pessoas amargas, com coração duro. São pessoas, queridos, que não têm disposição de ouvir a voz de Deus. Né? Tem pessoas, eu não tenho tempo não. Não quero saber disso. São pessoas que não têm essa disposição, elas não querem, rejeitam. São pessoas, queridos, que fecham os olhos para o que é correto. Ou, o contrário, fecha os olhos para aquilo que é errado. Sabe que é errado, mas fecha os olhos. É interessante que eu falo isso muito com meus filhos, né? E falo também na igreja. Queridos amigos, né? Só entre aspas aqui, né? Amigo não é aquele que é conivente com o teu erro, com o seu pecado. Amigo é aquele que, né, quando você estiver indo para um caminho mau, ele vai bater nas tuas costas ou vai pegar no teu braço e fala assim, não vai. É aquele que vai te contrariar, porque ele não vai fazer toda a sua vontade, todo o desejo do seu coração. Esse é um amigo. É aquele que não fecha os olhos para o erro. Então, a Bíblia fala aqui que essas pessoas que são duras de coração, essas pessoas que não querem ouvir, né, são pessoas que são assim. Elas veem o erro e são coniventes com o erro. Ou elas não falam, ou elas não explicam, ou elas não ensinam, mas deixa a pessoa errar. E depois fica rindo dela, ela errou, ela falhou. Então, queridos, como é que está o teu coração? Você conhece pessoas assim? Então, o que nós podemos fazer por esse tipo de pessoas? Orar. Não há como fazer muita coisa se não for oração. Por quê? Porque o coração é duro. E o único que entra no nosso coração, o único que consegue, né, quebrar essa dureza do nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Então eu queria te motivar nesse dia a estar orando por esse tipo de pessoas. Coloca diante do Senhor, fala, Deus, vai lá, toca no coração daquela pessoa, quebranta o coração daquela pessoa,
transforma a vida daquela pessoa, Senhor, para que ela possa, ouvir a Tua palavra com entendimento e essa semente, ser colocada no seu coração e frutificar. Essa sim é a nossa responsabilidade, orar por esse tipo de pessoas. Eu quero dizer para você, há muitas pessoas assim, há muitas pessoas que estão se perdendo, pessoas que não estão se permitindo conhecer a palavra de Deus. Mas do versículo 18 ao 23, Jesus ele traz a interpretação da história do semeador. Vamos ler. Versículo 18, Mateus capítulo 13, versículo 18, fala assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Interessante que Jesus aqui fala que há pessoas que ouvem, mesmo tentando um entendimento, mas elas não entendem. Há pessoas que ouvem e não entendem. E quantas pessoas estão nessa condição? Eu lembro daquela passagem em Atos do eunuco, que ele ia lendo a Bíblia da época, mas ele não entendia. E o Senhor manda um discípulo até ele para que pudesse interpretar a Bíblia para ele. Então isso mostra o que, queridos? Que se você hoje tem buscado o entendimento da palavra, mas ainda não conseguiu alcançar, busca alguém para que possa fazer o estudo da palavra com você. Sim, há tantas pessoas hoje que tenho certeza que estaria disposta a ter um dia na semana ao seu lado, vamos estudar a Bíblia junto, porque às vezes nós só lemos. E a Bíblia, querido, ela não pode ser somente lida, ela tem que ser estudada. Por quê? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos ali segredos, chaves, que são fundamentais para o nosso crescimento, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos ser vitoriosos. Então busque uma pessoa que possa caminhar com você e estudar a Bíblia com você. E 1 hora e meia no máximo. Durante a semana, você pode, um dia da semana, você pode estudar a Bíblia e você vai ser muito edificado. Você vai descobrir aqui segredos tremendos e maravilhosos. Então, queridos, busque essa pessoa. Precisamos entender que nós somos bombardeados todo o tempo por pensamentos, para quê? Para que possa roubar essa semente do nosso coração. E às vezes nós buscamos esse entendimento da palavra, não encontramos alguém que possa estar nos ajudando, e aí você acaba preenchendo a tua mente, o teu coração, com outros pensamentos. E o maligno, esse o papel dele, é roubar essa semente, é roubar esse entendimento. Então, querido, não permita que o maligno roube o seu entendimento. Não permita com que ele possa, de alguma forma, atrapalhar a tua caminhada, atrapalhar a vitória que Deus quer colocar em suas mãos. Mas há muitas pessoas nessa condição, sem entendimento da palavra. Estão se afastando da palavra de Deus. Mas o que podemos fazer? Estudo bíblico. Estudo bíblico. É isso que nós podemos fazer. É ler a palavra, é estudar a palavra, é se aprofundar na palavra. Hoje, temos aí, muitas vezes estão enviando para mim mensagens, falando sobre estudos bíblicos, cursos bíblicos. Queridos, faça um curso desse. Aprenda a palavra de Deus. E Jesus continua falando, no versículo 20. Quando ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Queridos, Jesus ele fala que há pessoas que eles ouvem a palavra, entendem? Começam uma caminhada com Cristo, começam uma caminhada na igreja por um bom tempo, porém, queridos, a falta de raiz, a falta de estar enraizado, ela não consegue permanecer. E, queridos, a raiz ela está associada
a falta de envolvimento, né, falta de alimentação e a falta de firmeza, segurança. Porque muitas vezes a pessoa se torna um crente social ou um crente religioso. É aquele que só vai na igreja e cumpre os ritos, né, que ele acha que é correto. Somente está na lei. Ah, não, eu fui ali cumprir, dei o meu dízimo, dei minha oferta, assisti o culto, pronto, acabou. Mas não se envolveu. Queridos, o nosso envolvimento nos cria raízes. O nosso envolvimento na igreja, querido, a troca. Né? Tem pessoas que são adeptos ao Cristo em casa, ouvir uma mensagem somente pela TV. Queridos, isso é importantíssimo, é bom, é maravilhoso. Mas há necessidade de nós interagirmos um com o outro. Há necessidade de você estar enraizado numa igreja, de você ter uma identidade. Então, queridos, esse tipo de pessoa, ela vai ficar um período na igreja, um período na presença de Deus, um período nessa caminhada, mas logo após ela vai se afastar. Logo após ela vai se perder. E quantas pessoas nós temos visto assim, né, que começam uma caminhada na presença de Deus, estão ali firmes, né, e ao longo do tempo, por falta de raízes, por falta, né, de envolvimento, eu não quero me envolver, eu só quero assistir o culto, eu não quero trabalhar, eu não quero, né, fazer algo na casa do Senhor, eu não quero. E aí essa pessoa vai se esfriando, quando vê, está fora da presença de Deus. E o que a gente precisa fazer? Se envolver com os projetos de Deus. Querido, se envolva nos projetos de Deus. Há tanta coisa que precisa ser feito, tanta coisa. Mas a Bíblia fala que falta o quê? Ceifeiros. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos orar para que Deus mande os ceifeiros, mande os trabalhadores. Querido, nós precisamos de trabalhadores. Nós somos, a igreja do Senhor, ela é carente de trabalhadores, pessoas que queiram realmente se envolver com a obra de Deus. Então, que você seja uma delas, se envolva com a obra do Senhor. Continuando lendo, versículo 22 diz: quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam e tornam infrutífera. Queridos, sementes semeadas em espinho, pessoas que recebem a mensagem de Deus, começam a caminhada, até se envolvem, porém, eu tenho falado isso muito, cuidado com a prosperidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes você chega na igreja debilitado, você chega cheio de necessidade, você chega na igreja cheio de crises, mas o que acontece? Ao longo dessa caminhada, você consegue resolver as suas adversidades, você consegue superar aquele momento mal e agora sim você está bem, você está empregado, você está sendo abençoado. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes isso é o instrumento de te afastar da presença de Deus. Queridos, a prosperidade é algo que te afasta da presença de Deus. Então não permita, querido, que a prosperidade, a riqueza, o seu trabalho, não sei, algo que possa atrapalhar essa caminhada. Priorize Deus, priorize Jesus na tua vida, queridos. Quantas vezes nós priorizamos tantas coisas? Quantas vezes nós ficamos horas e horas na frente da televisão assistindo lá um seriado, um filme, mas você não tem coragem de estudar a Bíblia. Você não tem coragem de assistir um filme bíblico. Você não tem coragem, de orar. Então, queridos, muda a sua atitude, muda a sua forma de ser. Isso é você que tem que fazer. Deus não vai fazer isso por você. Por quê? Porque se você continuar dessa forma, você vai fazer com que esses espinhos, essa sociedade, ela te sufoque e vai destruir a sua vida. Então, querido, reveja o seu coração. E, finalmente, lá no versículo 23 diz assim: e, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Uau! Queridos, esse eu acredito que seja o teu coração, esse eu acredito que seja o seu pensamento. Você é aquele que é uma boa terra. Os seus pensamentos são bons
eu tenho certeza que essa semente caiu nessa boa terra e vai frutificar. E eu acho interessante que Jesus ele fala aqui que nós frutificamos segundo, né, a nossa possibilidade. Né? Ele nunca vai dar algo a você que você não consiga fazer. Né? Ele sempre vai nos dar, né, algo que nós podemos fazer. Então Jesus ele fala aqui que você vai frutificar segundo, né, a sua possibilidade. Né? Se você, poxa, pode ganhar uma pessoa, você vai ganhar uma pessoa. Se você consegue fazer algo para Deus, eu consigo doar 1 hora por dia. Legal, muito bom. Mas outros conseguem doar um dia, outros conseguem doar uma semana para Deus. Né? Uns conseguem alcançar multidões, outros conseguem alcançar 2 ou 3 pessoas. Mas, queridos, isso não importa. Né? Deus aqui não está falando de quantidade, mas Ele está falando de perseverança na presença dEle. Né? Deixar com que essa semente frutifique no seu coração. Então eu creio que esse é o seu coração, é um coração frutífero, é um coração abençoado. E eu quero estar orando por você nesse dia. Senhor Deus amado e querido Pai, hoje nós falamos sobre o coração, sobre uma terra, sobre um solo, aonde tem plantado sementes. Essa palavra que eu trouxe hoje é uma semente que está sendo lançada em muitos corações que estão nos assistindo ao redor do mundo. Sim, ao redor do mundo, Senhor. Aonde essa palavra, onde essa mensagem for, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai alcançar vidas e vai transformar pessoas. Então, Pai, que eles venham frutificar a 30, a 60, a 100 por um, Deus, e o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Senhor, se há alguém que está nos assistindo, ó Deus, com o coração endurecido, quebranta esse coração, transforma esse coração, para que eles possam, Deus, receber do Senhor o melhor, para que eles possam, Deus, realmente viver o melhor, um tempo glorioso, um tempo feliz, um tempo próspero na Tua presença. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero deixar aqui, né, para você que está nos assistindo, né, deixar um convite especial. Estamos todos os domingos, né? Temos aí uma mensagem inédita todos os domingos no TVC, canal 16, às 7h30 da manhã. Então não deixe de assistir. Convide as pessoas, né, os amigos, convide as pessoas que você conhece, né, que precisam, né, de uma palavra direcionada da parte de Deus. Queridos, eu quero estar orando, né, aqui encerrando a nossa programação, mas eu quero estar orando aqui para algumas pessoas, né? Nós temos aqui alguns pedidos de oração, né? E eu quero estar orando, né? Aqui nós temos aqui uma criança, né, que ela está internada, né, após cair de um telhado. Anthony, o nome dessa criança. Nós temos aqui algumas outras orações, nós temos aqui pedidos pela Paula Silva, né, que está com Covid, Sheila, que está fazendo tratamento de câncer, Ellen, que está com Covid, Ana Luísa e Bia com Covid, Vânia Márcia também com Covid, orações por Aline, internada por Covid, Tati, né, e toda a sua família também, que está com Covid, Patrícia Maria da Silva Bittencourt, está com tumor cerebral. Temos também aqui um pedido, também oração por Vanessa, Dulcineia, Michel, Maicon, Leda, Edna, Paula, Lucas. Queridos, nós vamos estar orando, né, por todas essas pessoas. Né? Hoje nós estamos vendo que muitas pessoas estão sendo aí contaminadas pelo Covid, mas graças a Deus, né, o óbito tem sido bem reduzido, muito poucas pessoas, né, estão morrendo por Covid. Mas eu quero orar por você, orar por essas famílias, orar e pedir a Deus que Deus possa transformar a cada um de vocês, que Deus possa ministrar a cura na vida de vocês. Senhor Deus amado e querido Pai, nesse momento, Deus, eu quero estar orando por cada vida, por cada pessoa. Ó Deus, por todas aquelas pessoas, ó Deus, que estão passando, ó Deus, por esse momento de Covid. Pai, em nome de Jesus, que só venha trazer a cura, a restauração física
e que só possa, Deus, estar fazendo um milagre acontecer na vida dessas pessoas. Pai, pessoas, ó Deus, que estão sendo atingidas pelo câncer e tantas outras enfermidades. Senhor, Tu és o Senhor dos senhores. Tu és médico sobre todos os médicos. Ó Pai, eu acredito que o Senhor, ó Deus, pode transformar a vida dessas pessoas. Pai, que só possa nesse momento. E eu encontro, ó Deus, de cada vida, que seja no hospital, dentro da sua casa, que só possa, Deus, manifestar o poder e graça sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não posso deixar de agradecer a Gisele do Turistando. Ela fez uma campanha, arrecadou material escolar lá para a instituição Sol para a Terra, a qual eu sou o diretor. Então, Gisele, muito obrigado. Você, toda a sua equipe, todas essas pessoas que nos ajudaram. Beth Oliveira também nos ajudou, né? Que Deus abençoe grandemente vocês, que Deus multiplique 100 vezes mais o que vocês têm feito por essas crianças ali na instituição Sol para a Terra. Então, queridos, um grande abraço, que Deus abençoe, um ótimo dia e que nós possamos estar aqui numa próxima programação. Um grande abraço a todos vocês. TVC, a TV do Correio da Manhã.